Bem-vindos ao gélidos domínios éter tenebres. Bem, estou um tempo sem gravar vídeo. Resolvi gravar hoje um Journal Club, até para continuar o tema de superfluidos, né? Na verdade, isso aqui foi uma discussão que surgiu mais ou menos 1 ou 2 meses atrás, e eu apresentei esse Journal Club no grupo já tem um tempo. E esse é um trabalho que eu vou apresentar hoje, tem esse título aí, né? Vou maximizar ele aqui. O parâmetro de Planck na métrica de Minkowski. Bem, por que eu estou falando desse tema em particular agora, né? Bem, eu vou primeiro contextualizar por que eu resolvi falar desse tema nesse momento, sendo que é um tema que eu estou discutindo, que eu estudo o tempo todo, basicamente. Recentemente, a professora Andresa Capiotto, lá do canal Mathematicei, fez um vídeo repercutindo um artigo que saiu na Astroparticle, na revista Astroparticle Physics, esse artigo aqui, e o artigo foi protestado. Na verdade, ele foi retirado, porque o artigo tinha erros bastante graves e tal. Bem, a professora Andresa pediu para dar uma olhada no artigo, e eu demorei um pouco para olhar. Ela, na verdade, acabou gravando sem que eu respondesse. E, na prática, o artigo realmente estava errado e acabou sendo protestado, acabou sendo retirado da revista. Mas o tema que eles estavam se propondo, isso até depõe mais ainda contra o artigo, porque o tema que eles estavam propondo, que esses autores estão se propondo a discutir, é um tema que já vem sendo discutido há algum tempo, não é nenhuma novidade. Então tem esse artigo do Volovich, que tem esse título aqui, mas foi o artigo protestado, né? O artigo do Volovich, esse aqui já é um GTEP, né? Saiu nesse jornal aí, em março de 2010. É um artigo, como eu falei, do Volovich, né? E se a gente observar, aqui está no Archive, né? Quando a gente pesquisa e procura o número de citações desse artigo, é um artigo que ele estava, quando eu olhei aqui, com um número de 14 citações aqui embaixo, o que é um número bastante respeitável. Então, não é muito perdoável. Os árbitros, eles deveriam pelo menos ser citados, quer dizer, alertado aos autores do artigo que foi protestado, que o tema é recorrente na comunidade acadêmica, não é um tema nem um pouco novo, e que eles deveriam fazer uma melhor investigação nos textos da comunidade acadêmica para poder entender o tema. Eu faria isso se fosse árbitro desse paper que foi da Astroparticle Physics, né? E percebam, assim, o Volovich não é um autor pouco conhecido, é um cara extremamente conhecido na comunidade. Então, como vocês estão vendo, é um cara que tem 14 citações, tem livros publicados, muitos artigos. Então, é bastante complicado que, quando a gente olha para um artigo novo, que não cita aquilo que a comunidade científica está... o cenário da comunidade científica, a discussão, o pé em que a discussão está na comunidade científica, isso é um bom indício de que o artigo é problemático, né? O artigo ele tem que conseguir, uma das primeiras requisições para um artigo científico é que ele se localize na discussão que ele mesmo se deu. Eu encontro aqui nesse patamar na discussão da comunidade científica, e a partir disso ele se coloca
com as citações que ele faz ao longo, na sua introdução lá, com quais outros autores, com quais outros artigos esse, é, é, os autores estão querendo dialogar. E esses caras aqui da Astroparticle Physics, eles não fazem isso. Eles teriam, por obrigação, fazer uma discussão com esse trabalho do Volovic. E aí eu resolvi mostrar o trabalho do Volovic para esclarecer um pouco a Andresa de como é que um artigo científico deve ser colocado. E para a gente que estava do meu grupo de pesquisa, é um artigo que a gente precisa conhecer, ele é obrigatório. Por isso eu preparei esse Jornal Clube, apresentei no grupo. Infelizmente a Andresa nem pôde vê-lo ainda. E aí eu resolvi gravar, já está parado há um tempo. Eu estava com muitos outros compromissos. Não pude fazer. E agora eu resolvi fazer. Eu resolvi gravar. Já que isso estava parado aqui, então consegui um tempinho na minha agenda, uma hora de almoço aqui para gravar esse negócio. Então, o parâmetro de Planck na métrica de Minkowski, eu estou separando o meu artigo mais ou menos assim: motivação, né? Eu falo o que é o artigo, depois eu começo a definição de uma teoria efetiva. Isso é muito importante para a gente, que definir o que é uma teoria efetiva. Falo um pouco sobre as constantes da natureza, eu apresento a ação efetiva e eu discuto parâmetros de uma teoria efetiva e quantidades invariantes. Na sequência, eu termino falando do efeito Josephson em sistemas nêutrons. Todos esses sistemas são muito importantes porque a gente está fazendo nesse momento. Então, eu acho que nesse sentido ele dialoga bastante com o que o grupo está discutindo. Pois bem, eu já comentei, já dei um cenário de por que eu decidi fazer esse artigo. E aqui eu apresento um pouco, apresento o resumo que o próprio Volovic escreveu. Vocês podem ver aqui, já que eu estou mostrando como é que se faz um artigo científico, né? Que aqui nós temos aqui embaixo as palavras-chave, né, do artigo. Isso todos os artigos precisam ter. Então nós temos, vamos lá. Então a gente propõe uma escolha de dimensionalidade para as componentes da métrica. A ação dos campos são adimensionadas. Então as quantidades da velocidade da luz no vácuo, C, a constante de Planck, H barrado, a carga elétrica, E, a massa da partícula, M, a constante gravitacional de Newton, nunca aparecem nessas equações escritas na forma covariante, isto é, a métrica G mini. Assim, a velocidade da luz C e a constante de Planck são parâmetros são dois parâmetros de uma família de soluções da equação de Einstein. Então vamos lá. Nós estávamos aqui lendo o resumo do trabalho do Volovic, e a gente vai observar exatamente isso, assim, que exatamente o que o Volovic vai se propor a fazer. Expressar uma métrica de Minkowski, uma métrica efetiva de Minkowski, em um cenário a partir das constantes de Planck e da constante da velocidade da luz. As quantidades físicas covariantes são adimensionais, então as quantidades de dimensão restam ser potências da energia e da massa. Quantidades sem dimensões incluem as constantes de acoplamento variáveis, parâmetros de acoplamento, né, que são constantes, ele bota entre parênteses, propriedades topológicas e geométricas, números quânticos com momento angular J, carga fraca, carga elétrica, hipercarga, carga bariônica, carga leptônica, números de átomos. Parâmetros dimensionais incluem ainda a massa e a constante de acoplamento gravitacional,
a constante cosmológica, a massa m², e nas teorias efetivas nós temos um intervalo S, um problema que caracteriza a dinâmica de partículas do vácuo quântico, como uma geometria de espaço-tempo. Nós podemos discutir uma ação efetiva e medir quantidades físicas, que inclui o efeito Joule-Jefferson e o efeito Hall quântico. Eu não vou fazer o efeito Hall quântico, porque o efeito Hall quântico ele é mais conhecido, ou melhor, prefiro deixar para outro momento, porque senão isso aqui ia ficar muito longo também. Então, vamos ver, né? Eu começo, então, explicando um pouco, que era uma dúvida que nós tínhamos aqui, uma dúvida grande, que é acerca das teorias efetivas. E o que são teorias efetivas? Nesse trabalho aqui da Springer, eu achei uma boa definição do que são teorias efetivas. Teorias efetivas são teorias que organizam fenômenos sob uma forma eficiente e um conjunto de princípios que são efetivos, porque eles facilitam a computação. A computação facilita a fazer contas com dados, um tratamento de dados. Então, né? Então, o caminho das teorias efetivas pode ser manifesto ou incompleto. A gente está num cenário em que tudo afeta qualquer coisa. Assim, isso geralmente é correto, porém, a gente quer uma predição um pouco mais fina, um pouco mais restrita. As teorias efetivas elas modificam maximamente, pontualmente, o sistema, e elas têm um objetivo, elas têm uma proposta um pouco mais prática de conseguir descrever os fenômenos. Assim, qualquer boa teoria efetiva tem que ser sistematizada com propostas que sejam, por um lado, relevantes e curtas. Uma teoria efetiva é útil para predizer um finito número de parâmetros de entrada. Ou seja, você tem parâmetros de entrada e você vai conseguir resultados com essa teoria efetiva. Ainda que não consiga uma boa explicação do conjunto dos fenômenos que estão sendo mapeados. Então, uma teoria efetiva, ela acaba sendo uma teoria que sinaliza que nós temos uma teoria fundamental por trás. Existe algo mais fundamental por trás que ainda está por ser descoberto. Muito bem. Para uma boa... nesse sentido, a gente estava falando, o título do trabalho é o parâmetro de Planck na métrica de Minkowski. Então, eu quero primeiro explicar o que é o parâmetro de Planck e explicar qual a importância que é o parâmetro de Planck, né? E explicar qual a relevância de a gente colocar ele na métrica de Minkowski. A gente lida na natureza com um número razoável de constantes. E isso é um método da física, de procurar grandezas que são constantes. As grandezas que são constantes são grandezas que representam alguma simetria que a natureza está respeitando. Então você tem uma simetria por algum motivo, alguma simetria da natureza, ou seja, seriam, no sentido do eletromagnetismo, correntes conservadas. Então, mesmo quando a gente perde a simetria, mesmo que a gente chegue em algum momento e diga, a constante não é mais uma constante, é um parâmetro que corre, um parâmetro variável, a gente ainda tem a gente acaba apontando para tendo uma boa descrição para quando aquele parâmetro é constante, efetivo, né? Aí seria o quadro da teoria efetiva, e a gente consegue embarcar
consegue um ponto de partida para se embarcar quando a gente precisar de uma teoria mais ampla em que aquele parâmetro ele passe a ser um parâmetro que não é mais constante. Então a gente quebra essa simetria e a gente introduz novas fontes. Então é por isso que é importante discutir o que são constantes. Eu tenho uma palestra, na verdade são duas, uma lá no canal As Meninas do Rádio e outra na Semana de Física, que está aqui no próprio canal, a Semana de Matemática da UF, que discute um pouco o papel das constantes. Eu estou reproduzindo um pouco a discussão que foi feita lá com esses slides, inclusive são os slides que eu importei direto de lá, em que naquele momento eu estava tentando estabelecer o que são constantes fundamentais e o que não são constantes fundamentais, né? E isso, ao longo do tempo, ao longo da formulação científica, o que são constantes e o que não são constantes fundamentais, elas acabam variando o seu nível de fundamentação. Ainda a gente consegue estabelecer algum tipo de classificação entre que eu apresentei naquele momento. Seriam constantes características em grupos de fenômenos físicos e constantes universais. Mas, por exemplo, a velocidade da luz ela já foi característica do fenômeno eletromagnético e já foi característica, e hoje ela é uma constante universal que está associada a estruturas causais, a própria forma como o tempo se propaga, com o tempo, o tempo não se propaga, esse não é o termo, como que se dá o tic-tac dos relógios a cada momento, como que eu posso estabelecer uma relação de causalidade entre dois eventos. Então, a velocidade da luz ela tem um papel nisso, porque ela é a velocidade limite do universo. E, então, para que ela seja a velocidade limite do universo, por definição, velocidade é espaço sobre tempo, eu tenho que espaço e tempo precisam ser variáveis. Então, acabam se tornando mais variáveis. Então, mesmo quando você está andando a uma velocidade constante, num limite muito próximo da velocidade da luz, efeitos na causalidade no sistema, na estrutura causal, vão ser sentidos. E por conta, como a gente tem essas constantes que a gente considera fundamental, a gente, ao longo do tempo, foi estabelecendo grandezas, tempos fundamentais, como aqui o tempo de Stanley, né? Tem um sistema de unidades também associado a Planck, que é tempo de Planck, comprimento de Planck, massa de Planck, que constituiriam... essas grandezas, elas constituem, por exemplo, uma física que no futuro pode ser chamada de física transplanckiana, onde essas grandezas padrões, onde nós estaremos lidando com grandezas ainda menores do que as grandezas planckianas. Então, isso é um cenário de uma teoria efetiva, uma teoria que tem uma relação direta com constantes, que a gente consegue definir constantes fundamentais para essa teoria, e em algum momento a gente consegue rebentar com esse conceito da constante, quebrar essa constância e introduzir variações. Então, isso é perfeito para o método científico da física, que é um método por aproximação, né? Em que a gente vai introduzindo complicações passo a passo no nosso estudo. Vai introduzindo cada vez mais termos complicados passo a passo no nosso estudo. Então, a descrição de teorias efetivas é um bom método para investigação da natureza, dado dentro dos limites tecnológicos e epistemológicos que estão estabelecidos no momento. E é um bom método para a gente ir empurrando esses limites mais para frente. Bem, isso aqui é que eu estou mostrando, eu expliquei lá, por isso eu não estou me detendo muito nessa explicação, porque eu estou mostrando, mas isso aqui está muito bem explicadinho lá nas minhas duas conferências, hein? Eu vou botar
os links aqui nesse frame quando eu for levantar lá no YouTube. Bem, isso aqui eu falei, né? Aí aqui aparece uma das constantes mais importantes, que é a constante relacionada à chamada constante estrutura fina, que ela está relacionada às estruturas finas de transições dentro do átomo de hidrogênio, que é o átomo de hidrogênio é o estado ligado, né? É um estado de duas cargas, que é a carga do elétron e a carga do próton. O mais fundamental possível, o mais simples que nós temos, um estado de duas partículas ligadas, mais simples que existe. Então, e a gente tem que as transições entre estados do elétron ali na eletrosfera, as transições finas estão relacionadas com essa constante, que é a constante de estrutura fina. Então, por isso é importante a gente conseguir representar. E aí vocês notem o seguinte: a constante de estrutura fina, ela está aqui associada em algum momento com os parâmetros H cortado e C. Os dois parâmetros, H cortado, que é o parâmetro de Planck, ou constante de Planck, e parâmetro velocidade da luz, que também é uma constante, mas vocês percebam aqui que toda hora eu chamo de parâmetros e não de constantes, porque justamente eu estou querendo levantar uma discussão de que nós estamos lidando com uma teoria efetiva em que essas grandezas são constantes. E nós podemos lidar no futuro com teorias em que essas grandezas não são constantes. E isso vai representar algum tipo de quebra de simetria, alguma estrutura que está imposta numa teoria em que em determinado momento ela vai deixar de funcionar. Bem, nesse sentido a gente faz uma expansão para pequenos momentos em que, na relação de dispersão. A relação de dispersão, por definição, é uma relação que faz a energia como um funcional do momento. Então a gente tem aqui uma expansão onde a ordem zero é só massa, a ordem quadrática é duas vezes o momento, e esse fator K aqui, que é um tensor de segunda ordem, como se fosse uma métrica mesmo, e aí a gente tem um outro fator associado a um tensor de quarta ordem, que é um tensor constante, que leva um momento que corre com 4 componentes do momento. Para manter casos particulares dessa expansão da relação de dispersão, são o caso em que nós temos a simetria galileana, né, que nós temos até o momento a segunda ordem, e aí nesse caso a constante K ela vira um tensor diagonal, em que todos os elementos da diagonal vão ser 1 sobre m, 1 sobre a massa, né? Então nós vamos ter essa expressão na relação de dispersão. Então, essa relação de dispersão geral, para um caso galileano, para uma simetria galileana, para uma teoria efetiva galileana, ela resolve desse jeito. E a gente complica essa situação para introduzir fenômenos luminosos, fazendo esse procedimento aqui, fazendo essa transformação na massa, em que a gente, a partir de então, a gente passa a ter uma massa, uma energia que passa a estar relacionada com a constante, com a velocidade da luz, que é uma constante, e com isso a gente acaba estabelecendo uma nova relação de dispersão, que é essa relação de dispersão, que é a relação de dispersão relativística. Que é essa que eu estou construindo aqui. A gente generaliza essa relação de dispersão quando a gente, migrando para a relatividade geral, quando a gente faz que o PMI, que o momentum, é um quadro operador, ou seja, isso aqui tudo toda essa relação de dispersão acaba sendo, a gente passa a considerá-la como um produto escalar do momento com ele mesmo, ou seja, um módulo do momento, só que é um momento que tem como componentes temporais, como uma componente, um vetor momentum, que tem
uma componente a energia e outras 3 componentes o momento newtoniano usual. Então nós temos aqui. Então essa é uma migração que a gente faz para uma nova estrutura geométrica que a gente chama de estrutura geométrica de Minkowski. Isso, essa passagem a gente vê muito claramente nos cursos de Física 4. Nos cursos de Física 4 nem tão claramente, mas em cursos de introdução à relatividade a gente vê essa passagem acontecendo. Se eu não me engano, lá naquele curso de hidrodinâmica relativística que eu apresentei no CBPF há 2 anos atrás, eu faço isso. Vou dar uma olhada e qualquer coisa eu boto o link dele aqui. Então, quando a gente faz essa introdução, essa mudança, a gente acaba introduzindo para introduzir a relatividade geral, a gente acaba introduzindo uma nova entidade que é o campo métrico, ou métrica. O equivalente a gente fazer isso é aquela história do espaço, de introduzir o espaço-tempo, o conceito de espaço-tempo, só que aqui a gente introduz o conceito de espaço-tempo curvo. Bem, ou seja, o espaço-tempo, ele dá transição aqui, no cenário galileano, a gente faz uma transição lorentziana em que a gente passa a ter efeitos de causalidade, efeitos em que o fato da velocidade da luz ser uma constante introduz limites causais, limites para 2 eventos serem causadores um do outro. Quando a gente faz isso, a gente introduz uma variação na estrutura causal que é associada ao campo métrico, ou campo gravitacional, como queira, que é ligado com a geometria do espaço-tempo. Mas a gente, às vezes, o termo campo métrico, ele não é um termo muito comum quando a gente se refere a leigos. O pessoal da divulgação científica não usa muito esse termo, porque é um termo mais técnico mesmo, que a gente considera a métrica como um campo. E considerar a métrica como um campo tem suas vantagens quando a gente quer lidar com a métrica no mesmo cenário que a gente lida com campos quânticos, por exemplo, uma descrição hamiltoniana, uma descrição do tipo Einstein-Euler, uma descrição do tipo ADM. Então, a gente consegue, isso facilita uma descrição nesse sentido. E é neste cenário, né, em que a gente consegue propor um campo métrico tipo Minkowskiano, em que esse campo métrico tipo Minkowskiano é dependente da velocidade da luz, mas essa dependência dele com a velocidade da luz é uma dependência que eu preciso anotar uma coisa aqui que me ocorreu agora. Explicar as coisas para os outros é muito interessante, né? Então, a gente tem essa situação aqui, que é de seria um espaço-tempo que ele é isotrópico. Ou seja, a propagação da velocidade da luz é a mesma em todas as direções. Em todas as direções espaciais, 1 sobre c quadrado, está colocado ali. Então, esse é um campo métrico minkowskiano. Né? Então, ela é isotrópica porque ela é a mesma em todas as direções. Então, isso nós estamos lidando com um espaço isotrópico. Um espaço anisotrópico, ele teria uma velocidade da luz diferente, uma velocidade da luz que não se propagaria da mesma forma em todas as direções. Essa estrutura a gente considera, hoje em dia na física, ou seja, você tem uma quebra de simetria passando do espaço isotrópico para o espaço anisotrópico. Né? E então a gente tinha uma simetria onde a velocidade da luz se propagava onde a luz se propagava com a mesma velocidade em todas as direções, uma onda esférica bonitinha ali se propagando. Podia ter colocado aqui um desenho de uma onda esférica, né? Eu ia fazer isso, mas não tive tempo entre a transição da apresentação disso no grupo e a transição para apresentar no YouTube. Como
precisa ter uma melhor elaboração pedagógica, caberia aqui uma figurinha de uma onda esférica se propagando, né? Eu não fiz isso pode ficar para uma outra explicação, até porque esse tema vai acabar voltando na discussão do livro do Volovic, O Universo numa Gota de Hélio. Na verdade, isso aqui está totalmente dentro da discussão do livro do Volovic. Né? Então, para continuar a discussão, a gente tem aqui que observadores em baixas energias, eles têm essa simetria de isotropia para eles valendo. Né? Então, nós temos respeito à simetria de Lorentz aqui e o respeito ao princípio da equivalência. Tá bonitinho aqui. O princípio da equivalência é o princípio que diz que o campo gravitacional é equivalente a um referencial não inercial. Né? Então, a gente tem essa equivalência sendo respeitada. Porém, quando a gente quebra a isotropia, o princípio da equivalência quebra também. A gente tem que esse cenário mais amplo. Então, de uma para outra aqui, esses são exemplos de possibilidades de mudanças que a gente pode introduzir para criar e gerar possíveis teorias efetivas. Agora, no cenário que a gente abriu esse debate sobre que foi inspirado na discussão com a Andresa lá, relacionado ao problema de introduzir parâmetro C e parâmetro H, e parâmetro de velocidade da luz e parâmetro de Planck, na métrica de Minkowski, o parâmetro de velocidade da luz já está introduzido. A gente ainda não introduziu o parâmetro de Minkowski. Bem, eu vou fazer aqui um comentário, então, que eu escrevi aqui para não esquecer. Assim, em ambos os casos, fundamental e emergente, ou seja, o caso isotrópico é o caso fundamental e o outro é o emergente. A velocidade limite é C, eliminada de qualquer equação escrita na forma covariante. Então, a gente pode fazer C igual a 1 aqui. Para a GR fundamental, isso é trivial, pois pode-se colocar C igual a 1. Na relatividade geral efetiva, mesmo essa noção de velocidade fundamental é simplesmente inexistente. E sua introdução é artificial. Vamos mostrar agora que o mesmo ocorre com uma outra constante fundamental, o parâmetro H. Então, agora a gente vai introduzir o parâmetro H. E é nessa discussão que o parâmetro H que faz sentido ele ser introduzido. Assim, em ambos os casos, fundamental e emergente, eu já tinha lido isso aqui, eu estou reforçando. Agora, a constante Planck começa a aparecer porque ela é justamente associada à quantização das frequências. Né? A gente apresenta dois estados, um estado M e um estado N de energia, ou de massa, de energia, né? Porque H cortado W é uma energia. Então, esses dois estados, aí, a diferença entre eles equivale a um salto quântico, né, de energia que emite um fóton com frequência H cortado W entre os dois estados de transição M e Nzinho. Então, quando a gente começa uma forma de descrever essa transição, um campo métrico para essa transição, como faz o Volovic nesse trabalho. Ele descreve. Então, nesse trabalho aqui, o Volovic ele faz uma transformação conforme nessas métricas que eu vinha introduzido aqui. O que é uma transformação conforme? Transformação conforme é quando você multiplica a métrica inteira por um parâmetro e ele tem que ter, você faz uma transformação de escala na métrica, no campo métrico. Você multiplica ele por um parâmetro que tem que obedecer alguns critérios. Ele tem que ser positivo, ele tem que ter inversa, ele não pode se anular no intervalo de validade. O parâmetro H cortado ao quadrado, ele obedece a todos esses critérios para uma transformação conforme de métrica. Então, tá ok, tá bonitinho.
E aí a gente passa a considerar como que seria uma transformação. Aí, agora que o H cortado, que eu vou explicar como é que eu meti o H cortado na métrica. Porque se eu estou se essa transição ocorrer em um cenário imersa, em um espaço-tempo em que a gente imersa em um campo métrico, e bem, essa transição tem que acontecer num espaço bem pequenininho, né? Então, quando ela ocorre, essa transição está intimamente relacionada com ela é modificada pelo, ou seja, você considera que o campo é constante, né? Até porque os efeitos de maré aqui são irrelevantes, porque tem que estar muito próximo os estados, então você considera que os efeitos de maré são irrelevantes. Na verdade, a gente está lidando aqui, nesse cenário, está fazendo uma transformação conforme, em cima do caso isotrópico, né? E aí a gente faz a transição. Quando a gente faz essa transição, a gente tem essa transição. Nesse cenário, aparece o termo G00 na transição de energia. Ou seja, a energia fica influenciada pelo campo métrico, ou pela geometria do espaço-tempo, como a gente diz de forma mais corriqueira. Nesse cenário de teorias efetivas aqui, a gente prefere falar campo métrico, como eu acho que eu já comentei. Então, é o equivalente a gente estar discutindo uma partícula maciça em queda livre, onde a gente tem uma ação, e aqui é que entra, né? Falar do campo métrico, nesse cenário fica mais fácil, por a gente poder introduzi-lo num formalismo de teoria de campo, considerando uma ação, ou seja, daqui vão sair correntes conservadas, então está aí a corrente conservada, que é exatamente aquela que eu apresentei anteriormente, só que agora está conservada com número de onda e fator e frequência. Então nós temos um quadrivetor, que é um vetor em 3 dimensões, mais uma componente espacial, que é a frequência. Então o vetor é um número de onda em 3 dimensões, que é uma propriedade da onda. Então a gente tem uma descrição aqui de uma onda se propagando em um espaço, né, isotrópico. E isso aqui equivale, então, a uma descrição de uma gravidade efetiva. Se a gravidade for efetiva e a covariância geral surgir junto com a gravidade somente no regime de baixas energias da física microscópica subjacente ao vácuo, então todos os 10 componentes do tensor métrico se tornam físicos, incluindo os parâmetros C e H, entrando na métrica de Minkowski do estado de vácuo de equilíbrio. Então a gente tem um cenário aqui em que a estrutura isotrópica está colocada, muito bem colocada, né? E para baixas energias, esse cenário ele consegue discutir uma estrutura, um campo métrico para o vácuo. Então a gente consegue, com essa discussão, introduzir o vácuo numa mesma descrição que pode também vir a descrever a gravidade. Então, a gente consegue uma fusão da gravidade, escrever a gravidade do mesmo jeito que a gente escreve o vácuo quântico. Eu, a partir de novo, vou fazer uma ação eletromagnética, né? Eu tenho que apresentar esse cara. Lá nos meus trabalhos, lá nos meus cursos de hidrodinâmica relativística, eu apresento esse tensor. Às vezes eu chamo de tensor de Maxwell, às vezes tensor de Ampère, mas ele é um tensor eletromagnético, ele opera um tensor eletromagnético segunda ordem e antissimétrico. Então aqui é uma discussão bem mais técnica mesmo. Ele é invariante por simetria de rotação em uma dimensão, ou seja, se você roda com ele em uma dimensão ele não varia, ele tem simetria radial, é isso que importa, ou seja, do ponto de vista de uma carga pontual, você teria uma região isopotencial esférica, e é isso que a teoria de grupos, que nesse artigo aí do Elael e do Furtado indica, assim, a gente precisa muito discutir teoria de grupos em física,
As estruturas algébricas em física são fundamentais, porque a teoria de grupos é justamente aquela que nos dá as simetrias associadas às correntes conservadas. Então, uma simetria associada à corrente conservada é a simetria de um campo que tem um isopotencial esférico. Então, essa simetria é a simetria 1-1, que é o que a gente chama de simetria 1-1, que é a simetria de um isopotencial esférico, é a simetria para uma carga pontual. Então, nós temos aqui a física amarrada com suas grandezas conservadas, a concepção matemática de simetria da álgebra, muito bem amarradas, e quem nos garante isso do ponto de vista formal, é a Emily Noether, com o seu teorema de Noether, que eu merecia explicar aqui um dia também, né? Bem, aí eu estou escrevendo quem é essa simetria 1-1, do ponto de vista algébrico, né? Ela é um grupo de números complexos, onde o número, quando você tira o complexo conjugado do número, equivale ao mesmo a você inverter o número. Né? Isso seria equivalente a uma rotação, de você rodar para um lado e rodar para o outro. E por isso que a gente escreve como uma exponencial. Exponencial de iθ ou exponencial de menos iθ equivale a você tirar o complexo conjugado do número. Então, um elemento z desse conjunto, ele pode ser descrito, ele pode ser transformado desse jeito por uma rotação em outro z, em um z'. Né? Essa exponencial de θ é pela equação de Euler, pela relação de Euler, cosseno de θ mais i seno θ. Bem, o Volovik, ele faz um negócio interessante, que ele considera aqui que o potencial vetor é um campo gradiente. Né? E aí ele propõe um campo gradiente com essas características aqui. A componente temporal é 1 sobre o tempo, as componentes espaciais são 1 sobre o comprimento. Então aí ele acha as componentes espaciais do f e k como 1 sobre o comprimento quadrado, e as componentes espaço-temporais, né, dado que as componentes da métrica são nulas, porque ele é um tensor antissimétrico. Eu falei de... aqui, ó. Então, essas componentes aqui, B3, B2, B1, B3, B2, B1, são os componentes espaço-temporais, são as componentes F e K. Essas aqui de cima, E1, E2, E3, e menos também, são as componentes são as componentes de tempo e espaço, estão associadas ao campo elétrico, e eu faço essa construção lá no curso de hidrodinâmica relativista. Quem quiser olhar lá, tá lá. Bem, lá no curso, eu construo o tensor mesmo, do zero. Tá? E aí eu adoto uma ação para uma partícula clássica de carga aqui num campo eletromagnético, com interação eletromagnética, né? Por essa lagrangiana aí. E com essa ação, eu não vou fazer a conta em detalhe aqui, eu posso deixar para uma outra situação, né? Eu chego numa geodésica em que usualmente a geodésica é nula. Só que aqui nós vamos ter interação eletromagnética. Então nós estamos apresentando uma interação eletromagnética. Essa interação ainda é fraca. Não estamos num cenário NILED, de eletrodinâmica não linear. Né? Ela ainda não... Esse campo magnético ele não é forte o suficiente para uma descrição de NILED. Mas ele é forte o suficiente para modificar a geodésica da partícula, ou seja, a forma de propagação da partícula. Então nós conseguimos apresentar
de um lado esquerdo aqui, a parte dessa gravitacional da interação, e do lado direito a parte eletromagnética. Bem, estou reescrevendo a ação aqui, porque esse parâmetro alfa ele vai jogar um papel importante. Eu reescrevi essa ação, só que reescrevi essa ação aqui, só que agora ela está associada com esse parâmetro alfa, ou seja, ela está em espaços curvos, e esse parâmetro 1 sobre alfa está fazendo um tipo de acoplamento aqui. E esse parâmetro 1 sobre alfa é justamente associado à intensidade do campo eletromagnético. E aí está ligado com aquilo que eu falei, de que para campos fracos essa relação aí vale. Então, para campos fracos, isso aqui é uma teoria efetiva. Isso aqui. Que a gente vai generalizar, considerando campo. E aí a gente tem um parâmetro que pode nos estabelecer se você está lidando com uma teoria efetiva ou não. Que é esse parâmetro aqui que me dá o quão forte é o campo. Né? Então eu faço uma nova ação, uma ação gravitacional, em que essa ação gravitacional ela vai ter implicações do campo. Então eu tenho aqui o lambda como um fator ligado à métrica que tem a constante de Planck, o parâmetro de Planck e a velocidade da luz, né? E um outro parâmetro aqui, que é um parâmetro K, que está ligado com o escalar de Ritchie, que é curvatura do espaço-tempo. O escalar de Ritchie ele pode ser interpretado nesse cenário como um negócio que seria alguma coisa tipo uma massa ao quadrado, tem dimensão de massa ao quadrado. E aqui a gente está lidando então num cenário em que nós temos um volume, um quadro e volume aqui, o determinante da métrica como parâmetros da teoria, mas me dando a massa a quarta, ou seja, que seria um termo a mais nessa expansão. Então eu tenho que o primeiro termo constante é massa a quarta, que está ligado com a estrutura geométrica que eu estabeleci aqui. Falei que era um termo a mais, desculpa, que na verdade um termo a menos, que é o primeiro termo, não é um termo a mais. Eu misturei as coisas aqui. O segundo termo, que é o termo de massa ao quadrado, o primeiro termo de massa à quarta, né? O primeiro termo de massa à quarta seria como uma massa do espaço-tempo. E aí, por isso que é ruim falar espaço-tempo, que fica muito estranho. Então, é uma massa do campo métrico, né? Até porque a interação gravitacional é não linear, então o próprio campo gravitacional também gera campo gravitacional. E aí, nesse cenário, a gente consegue dizer quem que era aquele parâmetro alfa, que na verdade eu já tinha definido antes. Eu tinha chamado esse parâmetro alfa de constante de estrutura fina. Mas nesse cenário que eu estou lidando aqui, a constante de estrutura fina, ela pode ser uma variável. Ela tá vinculada com o quão poderoso é o campo eletromagnético. Então a gente pode ter um cenário em que a gente precisa introduzir elementos a mais na geometria para poder levar em conta o efeito de geometria do campo eletromagnético, o efeito de gravitação do campo eletromagnético. Então, essa é uma descrição que prepara uma maior intervenção, num cenário que seria um cenário de eletrodinâmica não linear. Então, nesse sentido, a gente escreve aqui uma massa, que está associada a uma massa do elétron, que é um elemento fundamental, é uma constante. Só que essa massa generalizada, que representa um salto, né, ela representa aqui uma massa associada à rotação do elemento,
que é o J, e a um número N, né, e depende desse N, então ela depende da rotação, depende desse número quântico N, ligado com o quanto que a interação eletromagnética é forte. Então, quanto mais forte a interação eletromagnética, mais esses termos aqui precisam ser considerados. Ou seja, mais elementos quânticos vão ser levados em conta. E aí é interessante, esse termo que cai com 1 sobre n ao quadrado, esse termo que cai com 1 sobre n ao cubo, então esses termos eles caem com o quanto mais estados você tem, o termo vai caindo, né? E aí eu faço a energia de repouso no sistema de dois corpos pontuais que interagem por meio do potencial gravitacional de Newton. Essa é a energia de repouso interagindo por meio do potencial gravitacional de Newton. Ela é incrementada com dois corpos, né? Ela é incrementada pelo próprio campo gravitacional. Isso que eu já tinha dito. A partir disso, o Volovic ele começa a introduzir ideias de termodinâmica de buracos negros, né? Chamado termodinâmica de Bekenstein, entropias de Bekenstein e tal. Lá no grupo, a gente conseguiu discutir, aqui tem o caso do buraco negro carregado, que você faz exatamente, é um exemplo disso tudo que nós estamos agindo, que você tem a carga quantizada, né? O J fica sendo a rotação do objeto. Então, a gente consegue fazer uma teoria efetiva para um buraco negro rodando, em que a ação dessa teoria efetiva vai com ou seja, as correntes conservadas, elas vão depender da massa, do momento angular e da carga desse objeto. E a curvatura vai estar diretamente ligada com a constante que é um parâmetro que a gente chamaria de um parâmetro ligado a plasmas de quark-gluon, né? Que é um tipo de um estado da matéria. Então a gente conseguiria aqui introduzir elementos do estado da matéria super esmagada pelo campo gravitacional, interagindo com o próprio campo gravitacional nesse cenário todo aí. E aí tem um trabalho nesse caminho que merece ser muito discutido pela gente, que é esse trabalho vácuo gluônico, teoria Q e constantes cosmológicas. É um trabalho que tem 86 citações e é um Physical Review D, que tem uma relevância muito grande, né? Assim a gente conseguiu rescalonar aqui alguns efeitos quânticos vão sendo introduzidos, como o efeito Zeeman, que está novamente aqui relacionado ao parâmetro alfa, né? E aí eu encontro quem é o efeito Zeeman, encontro quem é o tensor de energia momentum. O efeito Zeeman é um efeito necessariamente quântico, né? Tensor de energia momento não, tensor de Maxwell, a interação, o quão forte é o campo magnético, né? Aqui eu apresento um pouquinho do efeito Unruh, onde eu tenho um acoplamento da temperatura de Unruh, que seria uma temperatura geométrica, com a estrutura geométrica, né? Com uma aceleração, e a aceleração é dada por essa estrutura geométrica. Aqui, ou seja, você calcula a aceleração em uma quadra aceleração, esse objeto D2x μ ds2 é uma quadra aceleração que pode ser calculada via uma geodésica. Então, o campo de temperaturas do Unruh, ele fica vinculado com a geodésica de uma aceleração, né? E é quantizado dessa forma. Bem, a gente tem uma ação, né, para um termo θ, que é uma eletrodinâmica de Cherney-Simons, que é uma outra eletrodinâmica um pouco mais complicada, que também funciona como teoria efetiva em cima do eletromagnetismo. Então eu estou mostrando exemplos
de que teorias efetivas são úteis, né? Isso aí é uma ação do Stern-Simon, que a gente se acopla com as outras ações, e a partir daí a gente calcula correntes conservadas, e calculando correntes conservadas a gente tem uma nova simetria, sendo que a gente consegue restituir as simetrias antigas. Aí tem o efeito Hall, né, que a gente considera a carga do elétron como 1. Aí a gente vai ter uma corrente. O fator Ni ali, ele está ligando com esse parâmetro sigma, que eu já vou dizer quem que é. Né? Tá aí o meu ele é um sigma, um parâmetro que está associado com um tensor de segunda ordem. Poderia ser visto como um tipo de tensor das tensões, né? Poderia ser visto como um objeto tensor das tensões, que está aqui, ó, que estaria me dizendo o quanto que seria intenso o campo eletromagnético nesse negócio, né? Então, estaria para grandes variações do campo eletromagnético, para grandes intensidades do campo eletromagnético, né? Eu posso fazer modificações, aqui é tipo uma interação de troca, em que eu faço uma modificação no potencial, e essa modificação ela é relevante para aquilo que a gente está medindo, então não é uma mudança de calibre, né? E, bem, quando a gente faz essa modificação no potencial, ela não sendo ela uma mudança de calibre, ela acaba implicando em variações dos parâmetros H e E, da constante de Planck e E, um gradiente da constante de Planck aqui, né? Gradiente da constante de Planck aqui, acoplado com esse gradiente do tal campo escalar, que gerou a modificação. Então, isso seria uma variação do campo eletromagnético ao longo do tempo. E a partir disso a gente consegue escrever, tendo feito essa variação, uma coisa chamada efeito Josephson, que é uma variação de frequência associada a mudanças no potencial, no termo temporal, ou seja, no potencial elétrico, né, a gente consegue a mudanças no potencial elétrico. E aí é interessante, né, que a gente tem um efeito de Josephson para sistemas nêutrons, que a gente estabelece uma temperatura, estabelece o que era esse parâmetro mesmo? Potencial químico, né? O potencial químico é o que me dá a variação de partículas no meio. Então, então aqui eu estou, de certa forma, introduzindo como é que partículas entram, partículas são criadas e destruídas. E como é que elas implicam uma frequência geral do sistema, né? Isso aqui é muito bom para se lidar em fluidos. No vácuo de Minkowski, a equação que é tradicional que a gente obtém é essa aí, tá, né? Onde os dois potenciais químicos ali estão variando. Então, eu cheguei aqui no limite da minha apresentação. Deixa eu ver se eu consigo, já com 50, vai ser mais de 50 minutos. Então, eu volto, e eu acho que com isso, vou fazer agora uma conclusão, eu consegui mostrar para efeito aqui do YouTube, acho que eu consegui mostrar como que acontece, como que é feito um artigo e quais são as consequências esperadas da introdução de parâmetros quânticos em um formalismo covariante, um formalismo que pode ser levado em conta como uma estrutura geométrica pseudo-riemanniana no estilo lá da gravitação relativística, né? Isso é uma coisa que já está sendo feita e não é nenhum... Como vocês puderam ver, é um artigo já bastante antigo, né? Um artigo... Então, é algo que já está em andamento e já tem quase 15 anos.
O artigo foi publicado em março de 2010. Então, e é um artigo bem conhecido na comunidade acadêmica. Não é um artigo marginal, é um artigo que é bastante referenciado e bastante citado. E eu, enquanto eu fiz essa busca, eu procurei esse último artigo aqui que eu comento, sobre o vácuo QGP, que é ainda mais citado. Aquele, acho que eram 116 citações. Acho que eram 116 citações, né? Não é esse, que é um artigo básico para quem quer ver teoria de grupos, quem quer entender como é que um grupo funciona e tal. Que não era isso. Foi quando eu falei de QGP. Eu mostrei um artigo aqui. Fui abrindo aqui as contas, seguindo o artigo. Aqui. Gluon Vacuum Key Theory em Cosmological Constante. Tem 86 citações, que é também do Volovic, né? E é um artigo de 2009. Então, assim, percebam que essa construção, ela não é de uma hora para outra, ela vem sendo elaborada. Então, esse seria um pouco o meu comentário acerca desse artigo esquisito que acabou no final sendo protestado, né? Mas eu espero que esse vídeo ele sirva aí para quem está querendo se aprofundar e discutir esses problemas de superfluid vacuum theory, né, que é o cenário que esse vídeo se enquadra. Então, sejam sempre, encerrando, então, sejam sempre bem-vindos aos gélidos domínios Tertenebres.